Eles correram até Niágara, desceram a poucos pés da superfície das cataratas, passaram por cima delas, caíram nos rápides e deslizaram por eles a poucos metros das águas furiosas. Então, em um instante, eles saltaram para as nuvens, desceram novamente e tomaram um curso inclinado para Washington a uma velocidade incrível, mas para eles totalmente imperceptível, exceto pelo borrão do chão meio visível atrás deles. Naquela noite, o astronauta descansou novamente em frente aos degraus da Casa Branca, e Lord e Lady Redgrave foram os convidados de um banquete semi-oficial oferecido pelo recém-reeleito presidente. O discurso da noite foi feito pelo próprio presidente ao propor a saúde da noiva e do noivo, e assim ele terminou. Há algo mais na cerimônia que tivemos o privilégio de testemunhar do que a união de um homem e uma mulher nos laços do santo matrimônio. Lord Redgrave, como vocês sabem, é descendente de uma das famílias mais nobres e antigas da pátria das Novas Nações. Lady Redgrave é filha da mais antiga, e espero que me permitam dizer sem ofensa, da maior dessas nações. É, talvez, cedo demais para falar sobre uma federação formal dos povos anglo-saxões, mas acho que estou apenas expressando os sentimentos de todo bom americano quando digo que, se os rumores que têm atravessado e circulado pelo Atlântico, rumores de uma tentativa determinada por parte de certas potências europeias de assaltar, se possível, destruir aquela magnífica fortaleza de liberdade individual e equidade coletiva que chamamos de Império Britânico, se revelarem infelizes e verdadeiros. Então pode ser que o resto do mundo descubra que a América não fala inglês à toa, mas devo também lembrá-los de que, a poucos metros das portas da Casa Branca, encontra-se o maior maravilha, eu quase diria o maior milagre, que já foi realizado pelo gênio humano e pela indústria humana. Mas devo também lembrá-los de que a poucos metros das portas da Casa Branca encontra-se o maior prodígio, eu diria quase o maior milagre, que já foi realizado pelo gênio humano e pela indústria humana. Aquela maravilhosa nave na qual alguns de nós tiveram o privilégio de fazer a mais maravilhosa viagem na história da locomoção mecânica foi concebida por um cientista americano, o homem cuja filha está sentada à minha direita esta noite. Em sua forma material concreta, esta embarcação, destinada a navegar no oceano sem limites do espaço, é inglesa, mas ela também é o resultado da crença e da fé de um inglês em um ideal americano. Então, quando ela deixar esta terra, como fará em uma hora ou mais, para entrar nos confins de outros mundos além deste? Talvez, para fazer a amizade de povos além daqueles que habitam a terra, ela terá feito infinitamente mais do que já fez. Por mais incrível que pareça, ela não só terá convencido este mundo de que o maior triunfo do gênio humano é de origem anglo-saxônica, mas levará a outros mundos além deste a verdade que este mundo terá aprendido antes do final do século XIX. Inglaterra, na pessoa do Lord Redgrave, e América, na pessoa de sua condessa, deixam este mundo esta noite para contar aos outros mundos do nosso sistema, se acaso encontrarem algum meio inteligível de comunicação, como é este mundo, bom e mau, e está dentro dos limites da possibilidade que, ao fazer isso, possam inaugurar uma fraternidade mais ampla de seres criados do que os limites deste mundo permitem. Uma fraternidade, uma amizade, como o astronef nos dá motivos para acreditar, até mesmo uma comunicação física de mundo para mundo que, no alvorecer do século XX, pode transcender, em fato sóbrio, os sonhos mais loucos de todos os filântropos e filósofos que buscaram educar a humanidade de Sócrates a Herbert Spencer. Capítulo veio depois que o holofote dianteiro do astronef acenou suas despedidas para as multidões entusiasmadas e aplaudidoras de Washington. Suas hélices começaram a girar, e ele se virou para o norte em seu caminho para se despedir da cidade do Império. Pouco antes da meia-noite, suas duas luzes brilharam sobre Nova York e Brooklyn, e foram quase instantaneamente respondidas por centenas de feixes elétricos subindo de diferentes partes das cidades gêmeas, e de vários navios de guerra ancorados na Bahia e no Rio. Até logo por enquanto. Tem alguma mensagem para Marte? Piscou de cima da torre de comando do astronef. Qual era a mensagem do tio Sam, se ele tinha uma? Nunca foi decifrada, pois 50 feixes começaram a pontilhar e disparar ao mesmo tempo. E o resultado foi que nada além de um borrão de muitos raios misturados alcançou a torre de comando de onde Lord Redgrave e sua noiva estavam dando seu último olhar para as habitações humanas. Você poderia ter imaginado que todos responderiam de uma vez, disse Zaid. Suponho que os jornais, é claro, queiram entrevistas com os principais marcianos, e os outros queiram saber o que há para ser feito em termos de comércio. De qualquer forma, seria uma grande conquista para o tio Sam se ele fizesse o primeiro tratado de reciprocidade com outro mundo, e depois passou a monopolizar o comércio do sistema solar, que o Redgrave. Bem, vamos ver o que pode ser feito. Embora eu ache que, como inglês, devo cuidar da porta aberta, para que os alemães pudessem entrar antes de você, não é? Isso é típico de vocês,
queridos e bondosos ingleses. Mas veja, ela continuou, apontando para baixo. Eles estão sinalizando vivamente. Todos de uma vez desta vez. Meia dúzia de feixes brilharam juntos dos principais escritórios de jornais de Nova York. Então, simultaneamente, começaram vivamente a pontuar e traçar. Redgrave anotou-os a lápis, e quando a sinalização parou, ele leu, sem guerra, aliança dupla Record. Não gostam da ideia do astronef. Cabos acabaram de ser recebidos. Adeus, e boa sorte. Voltem logo, e em segurança. O quê? Nós paramos a guerra, exclamou Zaidi, apertando seu braço. Bem, graças a Deus por isso. Como poderíamos começar nossa viagem melhor? Você se lembra do que estávamos dizendo outro dia, Lennox? Se isso for verdade, meu pai em algum lugar agora sabe que bênção ele deu aos seus irmãos. Nós paramos uma guerra que poderia ter inundado o mundo de sangue. Salvamos talvez centenas de milhares de vidas e mantivemos a tristeza longe de milhares de lares. Lennox, quando voltarmos, você e os estados e o governo britânico terão que construir uma frota desses navios. E então a raça anglo-saxônica deve dizer ao resto do mundo: o milênio chegou e sua deusa presidida é Zaidi Redgrave. Se vocês não pararem de lutar, desmantelarem seus exércitos e transformarem suas frotas em transatlânticos e barcos de carga, ela procederá a afundar seus navios e dizimar seus exércitos até que aprendam a ter juízo. É isso que você quer dizer, querida? Riu Redgrave, enquanto passava a mão esquerda em volta da cintura dela e colocava a direita no interruptor do holofote para responder à mensagem. Não seja ridículo, Lennox. Ainda assim, suponho que é algo assim. Eles não mereceriam nada mais se fossem tolos o suficiente para continuar lutando depois de saberem que poderíamos exterminá-los. Exatamente. Concordo perfeitamente com a sua senhoria. Mas ainda assim, suficiente para o dia é o Armagedon dele. Agora, suponho que é melhor nos despedirmos e irmos embora. E que despedida! Sussurrou Zaidi, com um olhar para o oceano estrelado do espaço que se estendia acima e ao redor deles. Despedida do próprio mundo. Bem, diga isso, Lennox, e vamos, quero ver como são os outros. Muito bem então, adeus ele disse, começando a puxar a alavanca para frente e para trás com movimentos irregulares, enviando curtos flashes e feixes mais longos em direção à Terra. Empire City leu a mensagem de despedida. Graças a Deus pela paz. Adeus por enquanto. Transmitiremos os cumprimentos conjuntos de John Bull e Tio Sam aos povos dos planetas quando os encontrarmos. Ao revoer, a mensagem foi respondida pelo brilho dos holofotes concentrados da Terra e do mar, todos direcionados para o Astronef. Por um momento, sua forma brilhante cintilou como uma gota de diamante no meio da névoa luminosa lá no alto do céu, e então desapareceu por muitos dias ansiosos da vista mortal. Alguns momentos depois, Zaidi apontou para a polpa e disse: olha, ali está a lua. Imagine nosso primeiro ponto de parada. Bem, não parece tão longe assim no momento. Redgrave virou-se e viu o crescente amarelo pálido da nova lua nadando alto acima da borda oriental do Oceano Atlântico. Quase parece que poderíamos navegar diretamente até ele sobre a água, só que, é claro, ele não nos esperaria lá. Ela continuou: ele estará lá quando quisermos, não se preocupe. Ele riu, e afinal, está a apenas cerca de 240 milhas de distância. E o que é isso em uma viagem que cobrirá centenas de milhões? Será apenas uma espécie de ponto de partida para o espaço para nós. Ainda assim, eu não gostaria de perder a oportunidade de vê-lo, ela disse. Quero ver o que há do outro lado que ninguém jamais viu, e resolver essa questão sobre ar e água. Não seria maravilhoso poder voltar e contar tudo sobre isso em casa? Mas imagine só eu falando essas coisas quando estamos prestes a resolver alguns dos mistérios ocultos da criação, e talvez, olhar coisas que os olhos humanos nunca deveriam ver. Ela continuou, com uma mudança repentina na voz. Ele sentiu um pequeno arrepio no braço que estava apoiado no dele, e sua mão desceu e segurou a dela. Bem, veremos muitas maravilhas, e talvez, milagres, antes de voltarmos. Mas porque deveria haver algo na criação que os olhos dos seres criados não pudessem contemplar. De qualquer forma, há uma coisa que espero que façamos: resolveremos de uma vez por todas o grande problema dos mundos. Olhe, por exemplo, continuou ele, virando-se e apontando para o oeste. Ali está Vênus seguindo o Sol. Em poucos dias, espero que você e eu estaremos de pé em sua superfície, talvez tentando conversar por sinais com seus habitantes, e tirando fotografias de suas paisagens. Ali está Marte também, aquele pequeno vermelho lá em cima. Antes de voltarmos, teremos resolvido muitos problemas sobre ele também. Teremos navegado pelos anéis de Saturno e talvez os tenhamos mapeado a partir de sua superfície. Teremos cruzado as bandas de Júpiter e descoberto se são nuvens ou não. Talvez tenhamos pousado em uma de suas luas e feito uma viagem ao redor dele. Mas, isso não é a questão agora.
E se você está com pressa para circunnavegar a lua, é melhor começarmos a nos apressar, como dizem por aqui. Então venha para baixo e vamos nos calar. Um pouco mais tarde eu vou te mostrar algo que nenhum olho humano já viu. O que é isso? Ela perguntou enquanto se viravam em direção à escada de acesso. Não vou estragar contando. Ele disse, parando no topo da escada e segurando-a pelos ombros. A propósito, ele continuou, posso lembrar a sua senhoria que você está agora respirando os últimos suspiros do ar terrestre que irá sentir por algum tempo, na verdade até voltarmos. E você pode muito bem dar o seu último olhar para a Terra como Terra, pois da próxima vez que a ver será um planeta. Ela se virou para a janela aberta e olhou para o enorme vazio abaixo, pois todo esse tempo o Astroness havia subido rapidamente em direção ao zênite. Ela podia ver a luz crescente da Lua, vastas e vagas formas de terra e mar. As inúmeras luzes de Nova York e Brooklyn se misturavam em um pequeno pedaço de névoa levemente luminosa. O ar ao seu redor de repente ficou amargamente frio, e ela viu que as estrelas e os planetas brilhavam com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Redgrave voltou-se para ela, e colocando o braço sobre o ombro dela, disse, bem, você já se despediu do seu mundo natal. É um pouco solene, não é, dizer adeus a um mundo no qual você nasceu, que contém tudo que fez parte da sua vida, tudo que é querido para você. Nem tudo, ela disse, olhando para ele. Pelo menos eu não acho. Ele não perdeu tempo em fazer a única resposta que era apropriada nas circunstâncias, e então ele disse, puxando-a para perto de si, nem eu, como você sabe, querida. Este é o nosso mundo, um mundo viajando entre mundos. E como consegui trazer a mais encantadora das filhas de terra comigo, eu, pelo menos, estou perfeitamente feliz. Agora, acho que está na hora do jantar, então, se sua senhoria puder ir para suas tarefas domésticas, eu vou dar uma olhada nos meus motores e deixar tudo pronto para a viagem. A primeira coisa que ele fez ao sair da torre de comando foi fechar hermeticamente todas as aberturas externas da nave. Em seguida, ele foi e inspecionou cuidadosamente o aparelho de purificação do ar e o fornecimento de oxigênio fresco dos tanques onde era armazenado em forma líquida. Por fim, ele desceu ao porão inferior e ativou a energia de repulsão ao máximo, ao mesmo tempo em que desligava os motores que estavam acionando as hélices. Já não era mais necessário ou mesmo possível dirigir o Astroness. Ela era direcionada unicamente pela força repulsiva que a levaria com uma velocidade cada vez maior, à medida que a atração da Terra diminuía, em direção àquele ponto neutro onde a atração da Terra é exatamente equilibrada pela da Lua. Seu impulso a levaria além desse ponto, e então a força R seria gradualmente acionada para evitar as consequências desagradáveis de uma queda de cerca de 40 milhas. Andrew Murgatroyd, aliviado de suas funções na casa de Lane, fez uma inspeção cuidadosa da maquinaria auxiliar, que estava sob sua responsabilidade especial, e então se retirou para seus aposentos na parte traseira da embarcação para preparar sua própria refeição noturna. Entretanto, sua senhoria, com a ajuda dos engenhosos dispositivos com os quais a cozinha do Astronef estava equipada, havia preparado um delicado jantar a dois. Seu marido abriu uma garrafa do melhor champanhe que os vinhedos de Smeaton podiam fornecer, para brindar a prosperidade da viagem e a saúde de sua bela companheira de viagem. Quando ele encheu os dois copos altos, o vinho começou a transbordar pelo lado que estava voltado para a popa da embarcação. Eles não deram atenção a isso no início, mas quando Zaide colocou o copo no chão, ela o encarou por um momento e disse, com uma voz meio assustada, mas, o que há, Lennox? Olhe para o vinho, ele não para reto, e ainda assim a mesa está perfeitamente nivelada e veja, a água no jarro parece que vai subir pela lateral. Redgrave pegou o copo e o segurou equilibrado na mão. Quando ele conseguiu deixar a superfície do vinho nivelada, o copo já não estava mais perpendicular à mesa. Ah, já entendi, ele disse, tomando mais um gole e colocando o copo de lado. Você nota que, embora o vinho não esteja reto no copo, ele não está se movendo. Está tão parado quanto estaria na Terra. Isso significa que nosso centro de gravidade não está exatamente alinhado com o centro da Terra. Nós ainda não nos posicionamos corretamente, e isso me lembra, querida, você terá que estar preparada para algumas experiências bastante curiosas nesse sentido. Por exemplo, veja se esse jarro de água é tão pesado quanto deveria ser. Ela pegou na alça, exercendo, como pensava, força suficiente para levantar o jarro alguns centímetros. Ficou astonada ao se ver segurando o abraço estendido com quase nenhum esforço. Ela colocou-o de volta com muito cuidado, como se tivesse medo de que ele flutuasse para fora da mesa, e disse, parecendo bastante assustada, isso é muito estranho, mas suponho que seja tudo perfeitamente natural. Perfeitamente, isso apenas significa que deixamos a Mãe Terra a uma boa distância atrás de nós. Quão longe? Ela perguntou. Não posso te dizer exatamente, ele respondeu,
até que eu vá para a sala de instrumentos e tire os ângulos. Mas eu diria aproximadamente 70.000 milhas. Quando terminarmos, iremos tomar um café no convés superior. E então veremos algo das glórias do espaço como nenhum olho humano já viu antes. 70.000 milhas de casa já, e só começamos há algumas horas. Zaidi achou a ideia um pouco aterrorizante e terminou sua refeição quase em silêncio. Quando ela se levantou, não ficou um pouco desconcertada quando o esforço que fez não só a tirou da cadeira, mas também dos pés. Ela subiu no ar quase até a superfície da mesa. Meu Deus! Ela disse. Isso está ficando um pouco embaraçoso. Da próxima vez vou bater a cabeça no teto. Oh, você logo vai se acostumar com isso. Ele riu, puxando-a para baixo até os pés pela saia do vestido. Sempre lembre-se de usar muito pouca força em tudo o que fizer. E não se esqueça de fazer tudo muito devagar. Quando o café ficou pronto, ele levou o aparelho para a câmara do convés. Então ele voltou e disse, é melhor você se agasalhar bem. Está bem mais frio lá em cima do que aqui. Quando ela chegou ao convés e deu uma primeira olhada ao redor, Zaidi parecia de repente entrar em um estado de sonambulismo. Todo o céu acima e ao redor estava coberto de densos aglomerados de estrelas que ela nunca tinha visto antes. As estrelas que ela se lembrava de ter visto da Terra eram apenas pontos minúsculos na escuridão, comparadas com as míriades de orbes flamejantes que agora disparavam seus raios pelo vazio negro do espaço. Tantos milhões de novas estrelas haviam surgido à vista, que ela procurou em vão pelas constelações familiares. Ela viu apenas vastos aglomerados de gemas vivas de todas as cores lotando os céus de todos os lados. Ela caminhava lentamente ao redor do convés, olhando para a direita e para a esquerda e para cima, incapaz por um momento de pensar ou falar, mas apenas de uma admiração muda, misturada com uma vaga sensação de assombro avassalador. Em seguida, esticou o pescoço para trás e olhou diretamente para o zênite. Um enorme crescente prateado, sustentando, por assim dizer, um corpo verde acinzentado em seus braços, estendia-se sobre a cabeça, cobrindo quase um sexto dos seus. Então Redgrave veio ao seu lado, pegou-a nos braços, levantou-a como se fosse uma criança pequena e a deitou em uma longa e baixa espreguiçadeira, para que ela pudesse olhar para ele sem inconveniente. A esplêndida crescente parecia estar crescendo visivelmente, e enquanto ela ali estava em um transe de admiração e espanto, viu após ponto de luz branca ofuscante surgir nas porções escuras, e então começar a enviar raios como se fossem gigantescos vulcões em plena erupção, despejando torrentes de fogo vivo de seus crateras ardentes. Nascer do sol na lua, disse Redgrave, que se esticou em outra cadeira ao lado dela. Uma visão gloriosa, não é? Mas nada comparado ao que veremos amanhã de manhã, só que não há exatamente uma manhã por aqui. Sim, ela disse sonhadoramente. Glorioso, não é? Isso e todas as estrelas, mas eu ainda não consigo pensar em nada. Lennox, é tudo muito poderoso e maravilhoso. Não parece que olhos humanos foram feitos para olhar coisas assim. Mas onde está a Terra? Devemos ser capazes de ver isso ainda. Não daqui, ele disse, porque está abaixo de nós. Venha para baixo agora, e você verá o que eu prometi. Eles desceram para a parte inferior da embarcação e foram até a extremidade traseira, atrás da sala de máquinas. Redgrave acendeu algumas luzes elétricas e, em seguida, puxou uma alavanca presa a uma das paredes laterais. Uma parte do piso de cerca de 6 pés quadrados deslizou silenciosamente para longe. Então ele puxou outra alavanca do lado oposto e uma peça semelhante desapareceu, deixando um grande espaço coberto apenas por uma placa espessa de vidro absolutamente transparente. Ele apagou as luzes novamente e a levou até a beira, e disse, aí está o seu mundo natal, querida. Essa é a sua mãe terra. Maravilhosa como a lua parecia, o espetáculo deslumbrante que se estendia aparentemente aos seus pés era infinitamente mais magnífico. Um vasto disco de cinza prateado, riscado e pontilhado com linhas e pontos de luzes ofuscantes, e mais da metade coberto por vastas extensões cintilantes de verde acinzentado, parecia formar o fundo do tremendo abismo abaixo deles. Eles ainda não estavam longe o suficiente para distinguir as características gerais dos continentes e oceanos, e felizmente, o hemisfério apresentado a eles estava singularmente livre de nuvens. À direita se espalhavam os contornos majestosos dos continentes da América do Norte e do Sul, e à esquerda a Ásia, o arquipélago malaio e a Austrália. No topo havia uma vasta área, aproximadamente circular, de deslumbrante brancura, e Redgrave, apontando para isso, disse, aí, olhe um pouco mais ao norte do meio daquela mancha branca, e você verá o que nenhum olho além do seu e do meu já viu: o Polo Norte. Quando voltarmos, veremos o Polo Sul, porque nos aproximaremos da Terra pelo outro lado, por assim dizer. Suponho que você reconheça boa parte da imagem. Toda aquela parte brilhante ao norte,
com as manchas pretas, é o Canadá. As manchas pretas são florestas. Aquela longa linha branca à esquerda são as montanhas rochosas. Você vê que eles são todos brilhantes ao norte, e à medida que você vai para o sul, você só vê alguns pontos brilhantes. Esses são os picos nevados. Aquelas longas e finas linhas brancas na América do Sul são os picos dos Andes, e as grandes manchas escuras à direita delas são as florestas e planícies do Brasil e da Argentina. Não é uma boa maneira de estudar geografia, não é? Se ficássemos aqui tempo suficiente, veríamos a Terra girar completamente sob nós, mas não temos tempo para isso. Estaremos na Lua antes que seja manhã em Nova York, mas provavelmente conseguiremos um vislumbre da Europa amanhã. Zaide ficou olhando por quase uma hora para essa visão maravilhosa do mundo natal que ela havia deixado tão para trás antes de conseguir se afastar e permitir que seu marido fechasse os slides novamente. O peso muito diminuído de seu corpo destruiu quase inteiramente a fadiga de ficar em pé. Na verdade, a bordo do Astronef naquele momento era quase tão fácil ficar em pé quanto deitar-se. Claro que houve muito pouco sono para os viajantes nesta primeira noite de sua maravilhosa viagem, mas por volta da 6ª após deixar a Terra, Zaide, dominada tanto pelas emoções que haviam sido despertadas dentro dela quanto pela fadiga física, foi para a cama, depois de fazer seu marido prometer que a acordaria a tempo para ver a descida na Lua. 2 horas depois, ela acordou e tomou o café que ele havia preparado para ela. Então ela subiu para o convés superior. Para sua surpresa, ela encontrou, por um lado, um dia mais brilhante do que jamais tinha visto antes, e por outro lado, uma escuridão mais negra do que a mais negra noite terrestre. À direita havia um orbe intensamente brilhante, cerca de metade maior do que a lua cheia vista da Terra, brilhando com uma luminosidade inconcebível em um céu negro como a meia-noite e repleto de estrelas. Era o Sol brilhando no meio do espaço sem a pequena atmosfera enclausurada no espaço do convés com cúpula de vidro estava iluminada brilhantemente, mas não estava perceptivelmente mais quente, embora Redgrave a tenha avisado para não tocar em nada sobre o qual os raios do Sol caíssem diretamente, pois ela poderia achar desconfortavelmente quente. Do outro lado estava a mesma imensidão negra que ela tinha visto na noite anterior, um oceano de escuridão pontilhado com ilhas de luz. Lá em cima, no zênite, flutuava o grande disco prateado da Terra, bem menor agora, mas havia outro objeto abaixo deles que, no momento, era de muito mais interesse para ela. Olhando para baixo à esquerda, ela viu uma vasta área semiluminosa na qual não se via uma estrela. Era a parte iluminada pela Terra do orbe muito familiar e ainda assim misterioso que seria seu lugar de descanso pelas próximas horas. O Sol ainda não nasceu lá, disse Redgrave, enquanto olhava para o vazio. É luz da Terra ainda. Agora olhe para o outro lado. Ela atravessou o convés e viu a cena mais estranha que já tinha presenciado. Aparentemente, a apenas algumas milhas abaixo dela, havia uma enorme planície em forma de crescente que se estendia por centenas de milhas de cada lado. A borda externa tinha um aspecto irregular, e pequenas excrescências, que logo tomaram a forma de montanhas de topo plano, projetavam-se dela e destacavam-se brilhantes e nítidas contra o vazio negro abaixo, de onde as estrelas brilhavam, ao que parecia, a poucos pés além da borda do disco. A própria planície era uma cena de desolação terrível e absoluta. Imensas paredes de montanhas, elevando-se a alturas enormes e cercando grandes planícies circulares e ovais, um lado delas brilhando com uma luz intolerável, e o outro lado negro com uma obscuridade impenetrável, enormes vales descendo do dia brilhante para a noite sem raios, talvez até as entranhas do próprio mundo morto, vastas planícies cinza-brancas ao redor das montanhas, cruzadas por pequenas cristas e longas linhas negras, que só poderiam ser imensas fendas com lados perpendiculares, mas, todas duras, cinza-brancas e negras, toda uma luminosidade intolerável ou uma escuridão de tinta, nenhum sinal de vida em lugar algum, nenhuma floresta sombria, nenhum campo verde, nenhum vasto oceano cintilante, apenas um desolador deserto de montanhas mortas e planícies mortas. Que lugar horrível! Zaide sussurrou. Certamente não podemos pousar lá. A que distância estamos disso? Mais ou menos 1.500 milhas, respondeu Redgrave, que estava varrendo a cena abaixo dele com um dos 2 potentes telescópios que estavam no convés. Não parece muito alegre. Parece, mas é uma visão maravilhosa, e muitos na Terra dariam um olho para ver daqui. Estou deixando-a descer bem rápido, e provavelmente vamos pousar em 1 ou 2 horas. Enquanto isso, você pode pegar seu atlas lunar e estudar sua lunografia. Vou ajustar a potência um pouco para trás para que possamos descer obliquamente e ver mais do disco iluminado. Começamos na lua nova para que você pudesse ver a Terra cheia, e também para que pudéssemos chegar ao lado invisível enquanto está iluminado. Ambos desceram, e para desviar a força repulsiva de modo que um conjunto de motores lhes desse uma direção um tanto oblíqua, enquanto o outro,
agindo diretamente na superfície da Lua, simplesmente retardava sua queda, e ela para pegar seus mapas. Quando voltaram, o Astroneer havia mudado sua posição aparente. Em vez de cair diretamente na Lua, estava descendo em direção a ela em uma direção inclinada. O resultado disso foi que o crescente iluminado pelo Sol cresceu rapidamente em largura. Pico após pico e cordilheira após cordilheira surgiam rapidamente do abismo negro além. O Sol subiu rapidamente pelos céus estrelados do meio-dia, e a terra cheia afundou ainda mais rapidamente atrás deles. Mais uma hora de silêncio, encantamento e admiração se seguiu, e então Redgrave disse: não acha que já está na hora de começarmos a pensar no café da manhã, querida, ou você acha que consegue esperar até pousarmos? Um café da manhã na Lua, ela exclamou. Isso seria simplesmente maravilhoso, claro que vamos esperar. Muito bem, ele disse. Você vê aquele grande anel negro quase abaixo de nós, isso, como suponho que você saiba, é o célebre Monte Ticho. Vou tentar encontrar um lugar conveniente no topo do anel para pousar, e então você poderá observar a paisagem a 17 ou 18 mil pés acima das planícies. Cerca de 2 horas depois, um leve tremor de choque percorreu a estrutura da nave, e a primeira etapa da viagem foi concluída. Após uma travessia de menos de 12 horas, o Astroneer havia cruzado um abismo de quase 250 milhas, e repousava na superfície intocada do mundo lunar. Capítulo 7. Bem, madame, chegamos. Esta é a Lua e ali está a Terra. Para colocar em números simples, você está agora a 240 mil milhas de casa. Acho que você disse que gostaria de tomar café da manhã na superfície do mundo que foi. E então, como são cerca de 11 horas no tempo da Terra, vamos chamá-lo de Eoner, e depois iremos ver como é este pobre velho esqueleto de mundo. Oh, então não vamos realmente tomar café da manhã na Lua, minha querida criança? Claro que sim. O Astroneer não está agora exatamente agora como dizem em algumas partes dos estados no topo da parede da cratera de Ticho. Não estamos realmente e efetivamente na superfície da Lua. Veja esta paisagem horrível em preto e branco, abandonada por Deus. Não é como tudo o que você já aprendeu sobre a Lua. Nada além de luz e sombra, preto e branco, picos de montanhas brilhando sob a luz do Sol, e vales abaixo deles tão negros quanto as dobradiças de Tof, disse Zaidi, interrompendo rapidamente. Sim, entendo o que você quer dizer. Então teremos nosso almoço aqui, respirando nossa própria atmosfera agradável, e comendo e bebendo o que foi cultivado no solo da querida velha Mãe Terra. É um pouco paralisante pensar nisso, não é, querida? 240 milhas através do abismo do espaço, e nós sentados aqui à nossa mesa de café da manhã tão confortáveis quanto se estivéssemos no Cecil em Londres, ou no Waldorf Astoria em Nova York. Não há nada de mais nisso, quero dizer, em termos de distância. Veja, antes de terminarmos, provavelmente, pelo menos espero que sim, estaremos tomando um café da manhã ou um jantar juntos a 1.000 milhões de milhas ou mais de Nova York ou Londres. Sua senhoria deve lembrar que esta é apenas a primeira etapa da viagem, o ponto de partida como você chamou. Veja, a distância de Washington a Nova York é bem, não é nem mesmo um pulo, um salto e um pulo em comparação com, oh sim, eu entendo o que você quer dizer, é claro. E então suponho que seria melhor eu cortar ou encurtar tais simpatias com a Mãe Terra que não estão ligadas à sua nobre pessoa, e preparar o café da manhã. Que tal? Bem, disse Lord Redgrave, olhando para ela enquanto ela se levantava da mesa. Acho que nossa lua de mel no espaço ainda é jovem o suficiente para que eu possa dizer que a opinião de sua senhoria está exatamente certa. Isso é um lugar comum desesperador. Sério, Lennox, eu pensei que você fosse capaz de algo melhor do que isso. Minha querida Zaidi. Foi meu destino ter muitos amigos que tiveram luas de mel na Terra, e parte de suas experiências parece ser que o homem que contradiz sua esposa durante as primeiras 6 semanas de matrimônio simplesmente se torna um idiota. Ele a ofende e se torna infeliz, e às vezes leva 6 meses ou mais para voltar ao normal. Que quantidade de homens e mulheres tolos você deve ter conhecido, Lennox? É assim que os ingleses começam o casamento na Inglaterra. Se for, não me espanto que os ingleses venham através do Atlântico em transatlânticos e dirigiveis e assim por diante para conseguir esposas americanas. Acho que vocês não conseguem entender suas próprias mulheres, ou talvez elas não nos entendam, mas de qualquer forma, não acho que cometi um grande erro. Não. Eu não acho que você tenha. Claro, se eu achasse isso, eu não estaria aqui agora. Mas isso é muito bom para uma conversa de café da manhã. Mesmo assim, eu gostaria de saber como vamos fazer o passeio que você me prometeu na superfície da Lua. Vossa Senhoria só precisa terminar seu café da manhã, e então tudo será esclarecido para ela, até mesmo as crateras mais profundas das montanhas da Lua. Muito bem, então, eu comerei rapidamente, em obediência, e enquanto isso,
Como Vossa Senhoria parece ter terminado. Talvez. Sim, vou cuidar das necessidades mecânicas, disse Redgrave, engolindo sua última xícara de café e levantando-se. Se você descer para o convés inferior quando terminar, eu terei seu traje de respiração pronto para você, e então iremos para a câmara de ar. Obrigada, querido. Sim, ela disse, estendendo a mão para ele enquanto ele deixava a mesa. A antecâmara para outros mundos. Não é simplesmente maravilhoso? Imagine eu sendo capaz de deixar um mundo e pousar em outro, e você dizer apenas aquelas poucas palavras que tornam tudo isso possível. Eu me pergunto, o que todas as garotas de todos os países civilizados da Terra dariam só para ser eu agora? Nenhuma delas poderia dar o que você me deu, Zaidi, porque, do meu ponto de vista, só existe uma Zaidi no mundo, ou como talvez eu deva dizer agora, no sistema solar. Muito bem dito, senhor. Ela riu, quando lhe deu o merecido reconhecimento por seu discurso cortês. Estou tão atordoada com todas essas maravilhas ao meu redor que, respondei a isso. Você me deu a resposta mais convincente possível. Agora termine seu café da manhã, e eu lhe direi quando os trajes respiratórios e a câmara de ar estiverem prontos. A propósito, não se esqueça das suas câmeras. É bem possível que encontremos algo que vale a pena tirar foto, e você não precisa se preocupar muito com o peso. Você sabe. Você e eu e tudo o que carregamos pesarão apenas cerca de 1/6 do que pesávamos na Terra. Muito bem, então. Vou levar o aparelho de chapa inteira, assim como o Kodak e a câmera panorâmica. Quando eu estiver pronto, Murgatroyd avisará vocês para descer. Mas ele não vem conosco também. Minha querida, se eu pedisse ao Murgatroyd para deixar o astronef, haveria uma revolta a bordo, uma revolta de 1 contra 1. Não. Ele deixou seu mundo natal. Mas ele diz que fez isso em uma nave feita com aço britânico de minas de ferro inglesas, fundido, forjado e moldado em fábricas inglesas. E assim para ele é um pedaço da Inglaterra, por mais longe que esteja da Mãe Terra. E se você algum dia vir a grande cabeça e o bom, desajeitado corpo de Andrew Murgatroyd fora do astronef em qualquer um dos mundos, vivo ou morto, que vamos visitar bem, quando voltarmos para a Mãe Terra você pode me perguntar. Não acho que vou ter que pedir nada a você, Lennox. Acredito que, se eu quisesse algo, você saberia antes de mim. Então vai e prepare esses trajes de respiração. Não vim à lua para falar trivialidades com o marido com quem estou casada há quase 3 dias. É mesmo tanto tempo assim. Oh, não seja ridículo. Mesmo que você esteja além dos limites das convenções terrenas. De qualquer forma, estou casada há tempo suficiente para querer o que eu quero. E agora quero um passeio na lua. A vontade de sua senhoria é uma lei para seu servo. E o que ela disse será feito. Se você descer ao convés inferior em 10 minutos, tudo estará pronto. Com isso, ele desapareceu pela escada. Cerca de 5 minutos depois, Andrew Murgatroyd apareceu com seu rosto grisalho e de barba longa, com a testa alta, sobrancelhas pesadas e olhos grandes, nariz longo e lábio superior barbeado, logo acima da escada e disse, como se estivesse anunciando o número do hino em seu amado Ebenezer Swinton: se for do agrado de Vossa Senhoria, Sua Senhoria está pronto. E se Vossa Senhoria puder descer, eu lhe mostrarei o caminho. Ah, obrigada, Sr. Murgatroyd, disse Zaidi, levantando-se e indo em direção à escada. Mas receio que o senhor não pense que quer dizer. O senhor não parece se interessar muito. Se a Sua Senhoria me permitir, disse o velho, afastando-se para deixá-la descer. Não é da minha conta pensar a bordo do navio de Sua Senhoria. Eu sou seu servo. E meus pais têm sido os servos de seus pais por mais anos do que eu gostaria de contar. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. A Sua Senhoria poderia descer, por favor. Zaidi inclinou sua bela cabeça em reconhecimento a essa devoção ancestral e disse ao passar por ele, mais doce do que ele jamais ouvirá lábios humanos falarem: obrigada, Sr. Murgatroyd. Você me ensinou algo nessas poucas palavras que não temos conhecimento nos estados. Um bom serviço é tão honroso quanto uma boa liderança. Obrigada. Murgatroyd levantou o lábio inferior e sorriu meio tímido com o superior, pois ainda não tinha certeza dessa beleza radiante, que, segundo suas ideias, deveria ser inglesa e não era. Então, com um gesto um tanto desajeitado, e ainda assim eloquente, ele lhe mostrou o caminho para a câmara de ar. Ela acenou para ele com um sorriso enquanto passava pela porta hermética, e quando ouviu as alavancas se moverem e os ferrolhos se encaixarem em seus lugares, sentiu como se, por enquanto, tivesse se despedido de um amigo. Seu marido a esperava quase completamente vestida com seu traje respiratório. Ele tinha o dela pronto para vestir, e quando as mudanças e adaptações necessárias foram feitas, Zaidi se viu vestida com um traje que não era de forma alguma diferente dos trajes de mergulho de uso comum, exceto pelo fato de serem muito mais leves na construção. Os capacetes eram menores, e por não precisarem suportar a pressão externa,
eram feitos de alumínio soldado, forrado espessamente com amianto, não para manter o frio do lado de fora, mas o calor do lado de dentro. Nas costas do traje havia um compartimento quadrado, parecido com uma mochila, contendo o aparelho de expansão, que forneceria ar respirável por um tempo quase ilimitado, desde que o ar liquefeito de um cilindro pendurado abaixo dele passasse pelas células nas quais o ar respirado havia sido privado de seu gás carbônico e outros ingredientes nocivos. A pressão do ar dentro do capacete regulava automaticamente o fornecimento, que não era permitido circular pelas outras partes do vestido. As razões para essa precaução eram muito simples. Dada a ausência de atmosfera na Lua, qualquer ar no traje, que era tecido de uma astuta mistura de seda e amianto, se expandiria instantaneamente com uma força irresistível, romperia a cobertura e exporia os membros dos exploradores a um frio que seria infinitamente mais destrutivo do que os incêndios mais intensos da Terra. Isso os reduziria a nada em um instante. Uma mão ou pé humano. Não vamos falar sobre rostos expostos à temperatura de verão ou inverno da Lua, ou seja, a sua luz solar e escuridão se desintegrariam em osso seco em um instante, e portanto, Lord Redgrave, prevendo isso, havia providenciado os trajes respiratórios. Por fim, os dois capacetes estavam conectados, para fins de conversa, por um fio leve, cujas duas extremidades estavam ligadas a um pequeno receptor e transmissor telefônico dentro de cada um dos adornos de cabeça. Bem, agora acho que estamos prontos, disse Redgrave, colocando a mão na alavanca que abre a porta externa. A voz dele soou um pouco estranha e estridente pelo fio, e para o caso, a de Zaide também, enquanto ela respondia: sim, estou pronta, eu acho. Espero que essas coisas funcionem bem. Você pode ter certeza de que eu não teria colocado você em um deles se não os tivesse testado bastante minuciosamente. Ele respondeu, abrindo a porta e jogando para fora uma leve escada de ferro dobrável que estava presa ao chão. Eles estavam na sombra projetada pelo casco do Astronaut. A cerca de 10 jardas à sua frente, Zaide viu uma densa sombra negra, e além dela, uma extensão de areia cinza-branca iluminada por um brilho de luz solar que teria sido intolerável se não fosse pelos pedaços de vidro da cor de fumaça que haviam sido colocados atrás das viseiras de vidro dos capacetes. Sobre isso estavam espalhados densamente seixos e pedaços de rocha branqueados e dissecados, cada um projetando uma sombra negra, de forma fantástica, e ainda assim claramente definida na areia cinza-branca atrás dele. Não havia solo, e todo tipo de rocha e pedra mais macia havia se desintegrado a eras. Cada partícula de umidade havia evaporado há muito tempo, até mesmo as combinações químicas haviam sido dissolvidas pelas alternâncias de calor e frio conhecidas apenas na Terra para o químico em seu laboratório. Somente as rochas mais duras, como granitos e basaltos, permaneceram. Tudo mais havia sido reduzido ao pó cinza-branco impalpável universal no qual os sapatos de Zaide afundaram quando ela, segurando a mão do marido, desceu a escada e parou ao pé dela. A primeira dos habitantes da Terra a pisar em outro mundo. Redgrave a seguiu com um pequeno salto do centro da escada que o pousou com estranha suavidade ao lado dela. Ele pegou ambas as mãos dela, enluvadas, e as apertou firmemente nas suas. Ele teria beijado sua recepção ao mundo que fora se pudesse, mas isso, é claro, estava fora de questão. E então ele teve que se contentar em dizer a ela que queria. Então, de mãos dadas, eles atravessaram o pequeno platô em direção à borda do tremendo abismo, com 54 milhas de largura e quase 20.000 pés de profundidade, que forma a cratera de Tycho. No meio dele erguia-se uma montanha cônica de cerca de 5.000 pés de altura, cujo cume começava a captar os raios solares. Metade da vasta planície já estava brilhantemente iluminada, mas ao redor do cone central havia um semicírculo de sombra de escuridão impenetrável. Dia e noite neste mesmo vale, realmente lado a lado, disse Zaide. Então ela parou e apontou para a distância iluminada, e continuou apressadamente. Olha, Lennox, olha para a base da montanha ali. Não parece as ruínas de uma cidade? Sim, parece, ele disse. E não há razão para que não seja. Sempre pensei que, à medida que o ar e a água desapareciam das partes superiores da Lua, os habitantes, quem quer que fossem, devem ter sido empurrados para as partes mais profundas. Vamos descer e ver. Mas como? Ela disse. Ele apontou para o Astronaut. Ela acenou com a cabeça coberta pelo capacete, e eles voltaram em direção à nave. Alguns minutos depois, a navegadora espacial havia se levantado de seu lugar de descanso com um ímpeto que rapidamente a levou por metade do vasto cratera, e então ela começou a descer lentamente para as profundezas. Ela pousou suavemente, e logo estavam no chão a cerca de 1 milha do cone central. Desta vez, no entanto, Redgrave tomou a precaução de trazer um rifle de repetição e alguns revólveres com ele, caso algum estranho monstro, relíquia da fauna desaparecida da Lua,
ainda estivesse se refugiando nessas profundezas misteriosas. Zaidi, embora como muitas garotas americanas ela pudesse atirar excelentemente bem, não carregava nenhuma arma mais ofensiva do que o aparelho fotográfico mencionado. A primeira coisa que Redgrave fez quando pisaram na superfície arenosa da planície foi se abaixar e acender um fósforo de cera. Houve um pequeno brilho de luz, que foi imediatamente apagado. Não há aqui, ele disse. Então não encontraremos seres vivos, pelo menos, nenhum como nós. Eles acharam a caminhada extremamente fácil, embora suas botas estivessem propositalmente pesadas para contrabalançar, até certo ponto, a grande diferença de gravidade. Alguns minutos os levaram aos arredores da cidade. Não tinha muros e não apresentava sinais de qualquer dispositivo de defesa. Suas ruas eram largas e bem pavimentadas, e as casas, construídas com grandes blocos de pedra cinza unidos por cimento branco, pareciam tão novas e intocadas como se tivessem sido construídas há apenas alguns meses, embora provavelmente tivessem existido por centenas de milhares de anos. Eram de telhado plano, todos de um andar e praticamente de um único tipo. Havia muito poucos edifícios públicos, e absolutamente nenhuma tentativa de ornamentação era visível. Em volta de algumas das casas havia espaços que poderiam ter sido jardins. No meio da cidade, que parecia cobrir uma área de cerca de 4 milhas quadradas, havia uma enorme praça pavimentada com lajes, que estavam cobertas a uma profundidade de alguns centímetros com uma poeira cinza clara, que, ao atravessá-la, permanece perfeitamente parada, exceto pela perturbação causada por seus passos. Não havia ar para sustentá-lo. Caso contrário, poderia ter se levantado em nuvens ao seu redor. Do centro desta praça ergueu-se uma enorme pirâmide com quase 1000 pés de altura, o único edifício da grande cidade silenciosa que parecia ter sido erguido provavelmente como um templo pelas mãos de seus habitantes há muito mortos. Quando se aproximaram, viram uma franja branca ao redor dos degraus pelos quais se chegava, e logo descobriram que essa franja era composta por milhões de ossos e crânios, branquíssimos, com formato muito semelhante ao dos homens terrestres, exceto pelo fato de serem muito maiores e que as costelas estavam desproporcionais ao resto do esqueleto. Eles pararam, atônitos, diante deste estranho espetáculo. Redgrave se abaixou e pegou um dos ossos, um enorme fêmur, quebrou-se em dois ao tentar levantá-lo, e a parte que permaneceu em sua mão se desfez instantaneamente em pó branco. Quem quer que fosse, ele disse, eram gigantes. Quando o ar e a água falharam acima, eles desceram aqui de algum modo e construíram esta cidade. Você vê que peitos enormes eles devem ter tido. Essa seria a última luta da natureza para permitir que eles respirassem a atmosfera em diminuição. Estes, é claro, foram os últimos descendentes dos mais aptos a respirá-la. Este era o templo deles, suponho. E aqui eles vieram para morrer. Me pergunto quantos milhares de anos atrás, perecendo de calor, frio, fome e sede, a última tragédia de uma raça, que, afinal, deve ter sido algo como nós. É simplesmente horrível demais para palavras, disse Zaidi. Vamos entrar no templo. Aquela parece ser uma das entradas lá em cima. Só que eu não gosto de andar por cima de todos esses ossos. Não acho que eles se importem se formos, respondeu Redgrave. Só não devemos ir muito longe. Pode estar cheio de passagens cruzadas e labirintos, e talvez nunca consigamos sair. Nossas lanternas não vão servir de muito lá dentro, sabe? Porque não há. Elas serão apenas pontos de luz, e não veremos nada além deles. É muito irritante, mas temo que não há nada a fazer. Vamos lá. Eles subiram os degraus, esmagando os ossos e crânios em pó sob seus pés, e entraram na enorme porta quadrada, que parecia um retângulo de escuridão contra o cinza branco da parede. Mesmo através de suas roupas tecidas de amianto, sentiram um choque repentino de frio gélido. Naqueles poucos passos, eles passaram de uma temperatura 10 vezes mais quente do que o verão para uma abaixo dos lugares mais frios da Terra. Eles acenderam as lâmpadas elétricas que estavam fixadas nas couraças de seus vestidos, mas não podiam ver nada além do fino fio de luz bem à sua frente. Nem mesmo se espalhava. Era como uma agulha polida em um fundo de veludo negro. Tudo ao seu redor era uma escuridão impenetrável. E assim, relutantemente, voltaram-se para a porta, deixando todos os mistérios que aquele vasto templo de um povo há muito desaparecido poderia conter permanecerem mistérios até o fim dos tempos. Eles desceram os degraus novamente, e atravessaram a praça. E pelos próximos 30 minutos Zaidi ficou ocupada tirando fotografias da pirâmide com seus arredores macabros, e algumas vistas gerais desta estranha cidade dos mortos. Capítulo VI. Quando eles voltaram, encontraram Murgatroyd andando de um lado para o outro no chão da câmara do convés, olhando ao redor com olhos sérios, mas não demonstrando nenhum outro sinal visível de ansiedade. A Astronef era ao mesmo tempo seu lar e seu ídolo, e como Redgrave havia dito, mesmo suas próprias ordens diretas dificilmente o teriam induzido a deixá-la.
mesmo em um mundo onde não houvesse um único ser humano vivo para disputar sua posse. Quando haviam retomado suas roupas normais, o Astrones levantou-se da superfície da planície, cruzou a parede circundante a uma altura de algumas centenas de pés e seguiu a uma velocidade de cerca de 50 milhas por hora em direção às regiões do Polo Sul. Atrás deles, a noroeste, podiam ver de sua elevação de quase 30.000 pés a vasta extensão do mar de nuvens. Pontilhados aqui e ali estavam os pontos brilhantes e as cristas de luz que marcavam os picos e as paredes dos crateras que os raios do sol nascente já haviam tocado. Diante deles e à direita e à esquerda erguiam-se um vasto labirinto de picos irregulares e espinhosos e enormes muralhas de montanhas que cercavam planícies tão abaixo de seus cumes que a luz nem do sol nem da terra jamais as alcançava. Ao direcionar a força exercida pelo que agora poderia ser chamado de parte propulsora dos motores contra as massas montanhosas que cruzavam à direita, à esquerda e atrás, Redgrave conseguiu seguir um curso em zigue-zague que os levou sobre muitas das planícies, moradas que estavam totalmente ou parcialmente iluminadas pelo sol, e em quase todas as mais profundas, seus telescópios revelaram algo semelhante ao que haviam encontrado dentro do cratera de Tycho. Finalmente, apontando para um gigantesco círculo de luz branca que margeava um abismo de escuridão total, ele disse: "Aí está Newton, o maior mistério da Lua. Aquelas paredes internas têm 24.000 pés de altura, isso significa que o fundo, que nunca foi visto por olhos humanos, está a cerca de 5.000 pés abaixo da superfície da Lua. O que você acha? Querida, devemos descer e ver se o holofote nos mostrará algo. Você sabe que pode haver algo como ar respirável lá embaixo, e talvez criaturas vivas que possam respirá-lo." "Certamente", respondeu Zaid decisivamente. "Não viemos ver coisas que ninguém mais já viu." Redgrave desceu para a sala de máquinas, e logo a astronef mudou de curso. Em poucos minutos estava suspensa com seu casco polido banhado pela luz do sol, como uma estrela suspensa sobre o abismo insondável de escuridão abaixo. À medida que desciam abaixo do nível dos raios de sol, Murgatroyd acionou os holofotes. Eles desceram cada vez mais devagar até que gradualmente os dois longos e finos feixes de luz começaram a se espalhar. Quanto mais baixos iam, mais os feixes se espalhavam. E quando o astronef finalmente pousou suavemente, eles estavam girando ao seu redor em amplos leques de luz difusa sobre uma superfície escura e pantanosa, com manchas dispersas de musgo cinza e junco, com reflexos opacos de água estagnada aparecendo entre eles. "Ah, e água, finalmente! Eu pensei assim", disse Redgrave, ao se juntar a ela no convés superior. "Ah, e água e escuridão eterna. Bem, encontraremos vida na Lua aqui, se em algum lugar. Suponho que é melhor colocarmos nossos trajes de respiração, não é?" perguntou Zaid. "Certamente", ele respondeu, "porque, embora haja algum tipo de ar, ainda não sabemos se conseguiremos respirá-lo. Pode ser metade de dióxido de carbono, pelo que sabemos, mas alguns fósforos logo nos dirão isso." Dentro de um quarto de hora, eles estavam vivamente na superfície. Murgatroyd tinha ordens para segui-los o mais longe possível com o holofote principal, que, na atmosfera relativamente rarefeita, parecia ter um alcance de vários quilômetros. Redgrave riscou um fósforo e o segurou na altura da cabeça. Ele queimou com uma chama amarela, clara e constante. "Onde um fósforo queima, um homem deve ser capaz de respirar", ele disse. "Vou ver como é o ar lunar." "Por amor de Deus, tenha cuidado, querido", veio a resposta em tons suplicantes através do fio. "Está bem, mas não abra seu capacete até eu te avisar." Ele então levantou a lâmina de vidro hermeticamente fechada, que formava a frente dos capacetes, cerca de meia polegada. Instantaneamente, ele sentiu uma sensação como se um ferro em brasa estivesse sendo arrastado pela sua pele. Ele abaixou a viseira, e a prendeu no lugar. Por um momento ou dois, ele arfou por ar, e então disse, com a voz um tanto fraca: "Não adianta. Está muito frio. Congelaria o sangue de uma salamandra. Acho melhor voltarmos e explorar este lugar sob cobertura. Não podemos fazer nada no escuro, e podemos ver tão bem do convés superior com os holofotes. Além disso, como há água aqui, não se pode dizer que não haja habitantes de algum tipo que não gostaríamos de encontrar." Ele pegou na mão dela, e para o grande alívio de Murgatroyd, eles voltaram para a embarcação. Redgrave então levantou o astronef algumas centenas de pés e, ao direcionar a força repulsiva contra as paredes das montanhas, desenvolveu energia suficiente para mantê-los em movimento a cerca de 12 milhas por hora. Eles começaram a atravessar a planície com seus holofotes piscando em todas as direções. Eles mal tinham percorrido uma milha antes que o farol iluminasse uma forma em movimento, meio andando, meio rastejando entre alguns arbustos de folhas marrons anãs ao lado de um amplo e estagnado riacho. "Olha", disse Zaid, apertando seu braço, "é um gorila, ou não. Não pode ser um homem." A luz foi direcionada completamente sobre o objeto. Se estivesse coberto de pelos,
Poderia passar por algum tipo estranho da tribo dos macacos, mas sua pele era lisa e de um cinza pálido. Seus membros inferiores eram evidentemente mais poderosos do que os superiores, seu peito era enormemente desenvolvido, mas o estômago era pequeno, a cabeça era grande, redonda e lisa. À medida que se aproximavam, viram que, no lugar das unhas, tinha longos tentáculos brancos que mantinha estendidos e constantemente agitando enquanto tateava seu caminho em direção à água. Quando a luz intensa iluminou completamente, ele virou a cabeça na direção deles. Tinha um nariz e uma boca. O nariz, longo e grosso, com enormes narinas móveis, a boca formando um ângulo semelhante aos lábios de um peixe. Pelos dentes, não parecia haver nenhum. De cada lado da parte superior do nariz havia dois pequenos buracos afundados nos quais os ancestrais desta coisa de incontáveis milhares de anos atrás um dia tiveram olhos. Enquanto ela olhava para essa terrível paródia do que talvez tivesse sido um rosto humano, Zaide cobriu o seu com as mãos e soltou um pequeno gemido de horror. Horrível, não é? Disse Redgrave. Suponho que é isso que os últimos remanescentes dos Lunarianos se tornaram. Evidentemente, uma vez homens e mulheres. Algo como nós. Aposto que os ancestrais daquela coisa viveram aqui no frio e na escuridão por centenas de gerações. Mostra o quão tremendamente tenaz a natureza é em relação à vida. Há eras, sem dúvida. Os ancestrais daquela besta viveram lá em cima quando havia mares e rios, campos e florestas, assim como temos na Terra, entre homens e mulheres que podiam ver e respirar e aproveitar tudo na vida e tinham construído civilizações como a nossa. Olha, e vai pescar ou algo assim. Agora vamos ver do que se alimenta. Eu me pergunto por que a água não está congelada. Suponho que ainda deva haver algum calor interno. Algumas manchas com lagos de lava sob elas. Talvez este vale esteja exatamente sobre um. E é por isso que essas criaturas conseguiram sobreviver. Ah, lá está outro deles. Menor. Não tão bem formado. Acho que é a companheira daquela coisa fêmea da espécie. Arg, eu me pergunto quantos milhares de anos levará para que nossos descendentes cheguem a isso. Espero que nossa querida velha terra colhida com outra coisa seja reduzida a átomos antes que isso aconteça, exclamou Zaide, cuja curiosidade agora havia parcialmente superado seu horror. Olha, está tentando pegar alguma coisa. A maior das duas criaturas havia tateado até a borda da água lentilhosa e caiu, ou melhor, rolou silenciosamente nela. Era evidentemente de sangue frio, ou quase, pois nenhum animal de sangue quente teria entrado naquela água tão naturalmente. Em seguida, o outro também entrou na água, e ambos desapareceram por alguns momentos. Então, no meio de uma violenta comoção na água a poucos metros de distância, eles subiram à superfície da água, o maior com um peixe esguio, semelhante a uma enguia. Entre as mandíbulas. Ambos tatearam o caminho até a borda, e acabavam de alcançá-la e estavam se puxando para fora quando uma forma horrenda emergiu da água atrás deles. Era como a cabeça de um polvo unida ao corpo de uma jiboia, mas a cabeça e o pescoço eram ambos do mesmo cinza pálido e horrendo que as outras duas criaturas. Era evidentemente cega também, pois não prestou atenção ao brilho intenso do holofote, mas moveu-se rapidamente em direção às duas formas que se debatiam, seus longos tentáculos brancos tremulando em todas as direções. Então, um deles tocou a forma menor das duas. Instantaneamente, os outros dispararam e se fecharam ao redor dele, e com quase nenhuma luta, ele foi arrastado para debaixo d'água e desapareceu. Uma forma horrenda emergiu da água atrás deles. Zaide soltou um pequeno grito baixo e cobriu o rosto novamente, e Redgrave disse, a mesma velha lei brutal que você vê. A vida se alimentando da vida mesmo em um mundo moribundo, um mundo que está mais da metade morto. Bem, acho que já vimos o suficiente deste lugar. Suponho que esses sejam os únicos tipos de vida que deveríamos encontrar em qualquer lugar, e não quero saber muito mais sobre eles. Eu voto para irmos ver como é o hemisfério invisível. Já tive o suficiente deste lado, disse Zaide, desviando o olhar da cena da horrenda tragédia. Então quanto mais cedo formos, melhor eu ficarei. Alguns minutos depois, o astronef estava novamente subindo em direção às estrelas, com seus holofotes ainda iluminando o Vale da Vida moribunda, que lhes parecia ainda pior do que o Vale da Morte. Enquanto seguia os raios com um par de potentes binóculos, Redgrave imaginou que viu enormes formas sombrias se movendo entre os arbustos anões e através das poças lamacentas dos rios estagnados, e uma ou duas vezes teve um vislumbre do que poderiam muito bem ser as ruínas de cidades e vilarejos. Mas a escuridão logo se tornou profunda e densa demais para os holofotes penetrarem. E ele ficou aliviado quando o astronef subiu novamente para a luz brilhante do sol. Até mesmo a horrenda solidão da paisagem lunar era bem-vinda após os horrores sem nome daquele abismo hediondo. Depois de algumas horas de viagem rápida, Redgrave apontou para uma cratera comparativamente pequena e profunda, e disse, aí, aquele é Malaperte. Está quase exatamente no polo sul da Lua. E ali, continuou ele, apontando para frente,
está o horizonte do hemisfério que nenhum olho nascido na Terra jamais viu, exceto os nossos. Disse Zaid de forma um tanto inconsequente. E fico imaginando o que veremos. Provavelmente algo muito parecido com o que vimos deste lado, respondeu Redgrave. E como o evento provou, ele estava certo. Contrariamente a muitas especulações engenhosas que foram alimentadas tanto por cientistas quanto por romancistas, eles descobriram que o hemisfério, que por incontáveis eras nunca havia sido voltado para a Terra, era quase uma réplica exata do hemisfério visível. 3/4 dele estavam brilhantemente iluminados pelo Sol, e o que eles viam através de seus telescópios era praticamente o mesmo que haviam observado do lado voltado para a Terra: enormes grupos de crateras gigantescas e montanhas anelares, longas cadeias irregulares coroadas por picos afiados e espinhosos, e entre essas vastas áreas profundamente deprimidas, variando em cor de branco deslumbrante a marrom acinzentado, marcando os leitos dos mares lunares desaparecidos. Ao cruzarem uma dessas áreas, Redgrave permitiu que o astronave descesse a poucos milhares de pés da superfície, e então eles a observaram com seus telescópios. A busca casual deles foi recompensada por algo que não tinham visto nos fundos marinhos do outro hemisfério. Essas depressões eram muito mais profundas do que as outras, evidentemente a muitos milhares de pés abaixo da superfície média, mas os raios do Sol brilhavam intensamente nesta, e, espalhadas ao longo de suas encostas em diferentes elevações, eles distinguiram pequenas manchas que pareciam diferir da superfície geral. Eu me pergunto se essas são as ruínas de cidades, disse Zaid. Não é possível que os antigos povos da Lua tenham construído suas cidades ao longo dos mares, assim como nós fazemos, e que seus descendentes tenham seguido as águas à medida que recuavam. Quero dizer, à medida que secavam ou desapareciam no centro. Muito provável, de fato, querida filósofa, ele disse, pegando-a com um braço e beijando os lábios sorridentes que acabavam de proferir essa dedução tão razoável. Agora vamos descer e ver. Ele diminuiu um pouco a força de repulsão vertical, e o astronave desceu inclinadamente em direção ao leito do que poderia ter sido o Pacífico da Lua. Quando estavam a cerca de alguns milhares de pés da superfície, ficou perfeitamente claro que Zaid estava correta em sua hipótese. O vasto fundo do mar estava densamente coberto pelas ruínas de inúmeras cidades e vilarejos, que haviam sido habitados por uma série igualmente incontável de gerações de homens e mulheres, que talvez tenham vivido e amado nos dias em que nosso próprio mundo era uma massa incandescente de rocha fundida, cercada pelo envelope de vapores que desde então se condensou para formar nossos oceanos. Eles desceram ainda mais e correram diagonalmente pelo fundo do oceano, e à medida que o faziam, a proposição de Zaid foi cada vez mais completamente confirmada, pois viram que as cidades e vilas que estavam mais altas eram as mais dilapidadas, e que os edifícios haviam sido evidentemente arrancados e desmoronados pela ação do vento e da água, da neve e do gelo. Quanto mais se aproximavam da depressão central e mais profunda, melhor preservados e mais simples se tornavam os edifícios, até que nas profundezas mais baixas encontraram uma coleção de edifícios quadrados de construção baixa, mal melhores que cabanas, que haviam se agrupado em torno do pequeno lago para o qual, há eras, o oceano havia diminuído. Mas onde o lago havia estado, agora havia apenas uma depressão rasa coberta com areia cinza e rocha marrom. Nela desceram e tocaram a superfície lunar pela última vez. Uma excursão de algumas horas entre as casas provou que elas tinham sido o último refúgio dos últimos descendentes de uma raça em extinção, uma raça que havia se degenerado socialmente assim como a sucessão de cidades havia feito arquitetonicamente, século após século, à medida que a longa luta pela mera existência se tornava cada vez mais intensa até que os dois últimos elementos essenciais, ar e água, falhassem, e então o fim havia chegado. As ruas, como a praça do grande templo de Ticho, estavam cobertas por miríades e miríades de ossos, e havia miríades mais espalhadas ao redor do que outrora foram as margens do lago em diminuição. Aqui, como em outros lugares, não havia sinal ou registro de qualquer tipo de entalhe ou escultura. Se houvesse algo assim na superfície da Lua, eles não o haviam descoberto. Os edifícios que haviam visto evidentemente pertenciam ao período decadente durante o qual os remanescentes em declínio dos selenitas pediam apenas para comer, beber e respirar. Dentro da grande pirâmide da cidade de Ticho, talvez tivessem encontrado alguma pedra ou tábua que carregasse a marca da mão do artista. Em outro lugar, talvez, tivessem encontrado cidades erguidas por raças mais antigas, que poderiam rivalizar com as criações do Egito e da Babilônia, mas não tinham nem tempo nem inclinação para procurar por essas. Tudo o que tinham visto do mundo morto apenas os havia adoentado e entristecido. As regiões inexploradas do espaço, povoadas por mundos vivos mais semelhantes ao seu,
estavam diante deles. O disco vermelho de Marte brilhava no zênite entre os aglomerados brancos como diamantes que adornavam o céu negro atrás dele. Mais de 100 milhões de milhas precisavam ser percorridas antes que pudessem pisar sua superfície. E assim, após um último olhar ao redor do Vale da Morte, Redgrave acionou toda a energia da força repulsiva em direção vertical, e o astronef saltou para cima em linha reta para seu novo destino. O hemisfério desconhecido se estendia em uma vasta planície abaixo deles, o sol ardente surgia à sua esquerda, e o brilhante orbe prateado da Terra à sua direita. E assim, cheios de maravilha e ainda sem arrependimento, despediram-se do mundo que fora. Capítulo X. A Terra e a Lua haviam ficado a mais de 100 milhões de milhas de distância nas profundezas do espaço, e o astronef havia cruzado essa imensa lacuna em 11 dias e algumas horas, mas essa velocidade aparentemente inconcebível não se devia totalmente aos poderes do navegador espacial, pois seu comandante havia aproveitado a passagem do planeta ao longo de sua órbita em direção à da Terra. Assim, enquanto o astronef se aproximava de Marte com uma velocidade cada vez maior, Marte estava viajando em direção ao astronef a uma taxa de 16 milhas por segundo. O grande disco prateado da Terra havia diminuído até parecer apenas um pouco maior do que Vênus aparece aos olhos humanos. Na verdade, o planeta Terra é para os habitantes de Marte o que Vênus é para nós, a estrela da manhã e da noite. Café da manhã na manhã do 12º dia, já que não há dia nem noite no espaço. Seria mais correto dizer o 12º período de 24 horas terrestres conforme medido pelos cronômetros, estava prestes a terminar, e Redgrave estava de pé com Zaide na extremidade dianteira da câmara do convés, olhando para baixo para um vasto crescente de luz rosada que se estendia por um arco de mais de 90 graus. Dois pequenos pontos negros estavam se movendo um em direção ao outro através dele. Ah, disse ela, indo em direção a um dos telescópios. Aí estão as luas. Eu estava lendo meu Gulliver ontem à noite. Eu me pergunto o que o velho reitor teria dado para estar aqui e ver quão verdadeira era sua suposição. Vamos pousar nelas. Não vejo por que não deveríamos, ele disse. Acho que podemos encontrá-los lugares de parada convenientes. Além disso, você sabe que esta não é apenas uma viagem de prazer. Temos que acrescentar o máximo possível ao somatório do conhecimento humano e, portanto, é claro que teremos que descobrir se as luas de Marte têm atmosferas e habitantes. O quê? Pessoas vivendo nessas coisinhas pequenas. Ela riu. Porque eles têm apenas cerca de 30 ou 40 milhas de diâmetro, não é? Mais ou menos, ele disse. Mas isso é apenas um dos pontos que quero resolver. E quanto à vida, não significa sempre pessoas. Você sabe, estamos a apenas algumas centenas de milhas de Deimos, o mais externo, e ele está a 12.500 milhas de Marte. Eu voto para pousarmos nele primeiro, e deixá-lo nos levar em direção a Fogo. E então, quando o examinarmos, faremos uma visita ao seu irmão e daremos uma volta em Marte nele. Phobos faz a viagem em cerca de 7 horas e meia, e como ele está apenas 3.700 milhas acima da superfície, devemos ter uma boa visão do nosso próximo ponto de parada. Isso deve ser absolutamente encantador, disse Zaide. Mas como você está se tornando comum, Lennox, isso é tão típico de vocês, ingleses. Estamos fazendo o que antes só era sonhado, e aqui está você falando sobre luas e planetas como se fossem estações de trem. Bem, se a sua senhoria preferir, chamaremos de ilhas e continentes não descobertos no oceano do espaço. Isso soa um pouco melhor, não é? Agora acho que é melhor eu descer e ver meus motores. Quando ele se foi, Zaide sentou-se novamente ao telescópio e manteve-o focado em uma das pequenas manchas negras que viajavam pela lua crescente de Marte. Tanto ele quanto a outra mancha cresceram rapidamente, e as características do próprio planeta tornaram-se mais distintas. Logo, mesmo com seus olhos desprotegidos, ela podia distinguir os mares e continentes e os misteriosos canais com bastante clareza através da atmosfera clara e rosada, e com a ajuda do telescópio, ela podia até ver o brilho crepuscular que a lua interna lançava sobre a parte não iluminada do disco do planeta. Deimos ficou cada vez maior, e em cerca de meia hora o astronef pousou suavemente em algo que parecia para Zaide uma planície circular mal iluminada, mas que, quando seus olhos se acostumaram com a luz, parecia mais o cume de uma montanha cônica. Redgrave levantou um pouco a quilha da superfície novamente e dirigiu-se para um fino círculo de luz no pequeno horizonte. À medida que cruzavam para a parte iluminada pelo sol, ficou bem claro que Deimos, pelo menos, era tão sem ar e sem vida quanto a lua. A superfície era composta de rocha marrom e areia vermelha, quebradas em miniaturas de colinas e vales. Havia alguns vestígios de atividade vulcânica passada, mas era evidente que os incêndios internos deste pequeno mundo devem ter se extinguido muito rapidamente. Não há muito o que ver aqui, disse Redgrave, enquanto subia pela escada.
e não acho que seria seguro sair. A atração aqui é tão fraca que poderíamos acabar caindo com muito pouco esforço. Ainda assim, você pode tirar algumas fotografias da superfície, e depois partiremos para Phobos. Zaide fez seu aparelho funcionar, e quando ela levou seus slides para a sala escura, Redgrave ligou a R-força ligeiramente e Phobos começou a afundar-se abaixo deles. A atração de Marte agora começou a se fazer sentir fortemente, e o astronave desceu rapidamente pelos 8 milhas que separam os satélites internos e externos. À medida que se aproximavam de Phobos, viram que metade do pequeno disco estava brilhantemente iluminada pelos mesmos raios do Sol que brilhavam na crescente rapidamente crescente de Marte abaixo deles. Com uma cuidadosa manipulação de seus motores, Redgrave conseguiu encontrar o satélite que se aproximava com um choque quase imperceptível perto do centro de sua porção iluminada, ou seja, o lado voltado para o planeta. Marte agora aparecia como uma gigantesca lua rosada preenchendo toda a abóbada do céu acima deles. Seus telescópios reduziram as 3.750 milhas para cerca de 10. O rápido movimento do pequeno satélite proporcionou-lhes um espetáculo que poderia ser comparado ao surgimento de uma lua brilhando com uma luz rosada e centenas de vezes maior que a Terra. A velocidade do veículo que haviam tomado posse, algo como 4.200 milhas por hora, fazia com que a superfície do planeta aparentemente se afastasse debaixo deles, assim como a Terra parece deslizar para longe do carro de um balão. Nenhum dos dois deixou os telescópios por mais de alguns minutos durante esta circunnavegação aérea. Murgatroyd, exteriormente impassível, mas interiormente cheio de temores solenes pelo destino desta viagem impiedosamente ousada, trouxe-lhes vinho e sanduíches, e mais tarde chá e torradas e mais sanduíches, mas eles não deram a mínima atenção a isso. Tão absorvidos estavam pelo maravilhoso espetáculo que passava rapidamente diante de seus olhos. O armamento principal do astronave consistia em 4 canhões pneumáticos, que podiam ser montados em suporte giratório, 2 à frente e 2 à ré, que disparavam um projétil contendo um dos 2 tipos de explosivos inventados por seu criador. Um deles era sólido e explodia ao impacto com uma força explosiva equivalente a cerca de 20 libras de lidite. A outra consistia em 2 líquidos separados por uma divisória na concha, e estes, quando misturados pela quebra da divisória, explodiam em um volume de chama que não podia ser extinta por nenhum meio humano conhecido. Ela queimaria mesmo no vácuo, pois fornece a seus próprios elementos de combustão. Os canhões lançariam esses projéteis a uma distância de cerca de 7 milhas terrestres. No convés superior também havia suportes para algumas metralhadoras leves capazes de disparar 700 balas explosivas por minuto. O professor Henk, embora um homem de paz, tinha pouca simpatia pelas leis da guerra civilizada que permitem que homens sejam reduzidos a trapos de carne e estilhaços de osso por projéteis explosivos de um peso de 1 libra ou mais, e só permitem que projéteis de menor peso sejam usados contra selvagens. Não havia hipocrisia nele. Ele acreditava que, quando a guerra era necessária, tinha que ser guerra e quanto mais cedo acabasse, melhor para todos os envolvidos. As armas leves consistiam em um par de pesadas espingardas de 10 bores para elefantes, carregando projéteis de melinite de 3 onças, uma dúzia de rifles e espingardas de diferentes marcas, das quais 3, um rifle de 1 cano e um rifle de 2 canos e uma espingarda de 2 canos, pertenciam à sua senhoria, assim como um delicado par de revólveres, um de meia dúzia de pares de vários calibres que completavam o armamento menor do astronave. As armas foram montadas enquanto a atração do planeta era comparativamente fraca, e as próprias armas, portanto, de muito pouco peso. Na superfície da Terra, uma dúzia de homens não teria conseguido fazer o trabalho, mas a bordo do astronave, suspenso no espaço, sua tripulação de 3 pessoas achou o trabalho fácil. A própria Zaide pegou o Maxim e carregou-o como se fosse uma máquina de costura de brinquedo. Agora acho que podemos descer, disse Redgrave, quando tudo tinha sido colocado em posição o máximo possível. Eu me pergunto se encontraremos a atmosfera de Marte adequada para os pulmões terrestres. Será bastante complicado se não for. Um esforço muito leve de força repulsiva foi suficiente para desprender o astronave do corpo de fogo. Ela desceu rapidamente em direção à superfície do planeta, e dentro de 3 horas eles viram a luz do Sol, pela primeira vez desde que deixaram a Terra, brilhando através de uma atmosfera inconfundível, uma atmosfera de um tom rosado pálido, em vez do azul dos céus terrestres. Uma observação angular mostrou que eles estavam a 50 milhas da superfície do mundo desconhecido. Bem, encontraremos algum tipo de ar aqui, não há dúvida. Vamos descer um pouco mais e então Andrew ligará as hélices. Elas nos darão uma ideia da densidade muito em breve. Você percebe a mudança na temperatura. São os raios difusos em vez dos diretos.
20 milhas. Acho que isso é suficiente. Vou parar agora e vamos procurar um lugar para pouso. Ele desceu para aplicar a força repulsiva diretamente na superfície de Marte, a fim de controlar a descida, e então vestiu seu traje respiratório. Entrou na câmara de saída, fechou uma porta atrás de si, abriu a outra e permitiu que ela se enchesse com o ar marciano. Então a fechou novamente, abriu sua viseira e deu uma respiração cautelosa. Pode ter sido, talvez, a ideia de que ele, o primeiro de todos os filhos da Terra, estava respirando o ar de outro mundo, ou pode ter sido alguma propriedade peculiar da atmosfera marciana, mas ele imediatamente experimentou uma sensação como a que geralmente segue ao beber um copo de champanhe. Ele respirou mais uma vez, e outra. Então abriu a porta interna e voltou ao convés inferior, dizendo para si mesmo: bem, o ar está bom, mesmo que seja um pouco champanhesco, rico em oxigênio, suponho, com talvez um traço de óxido nitroso. Ainda assim, é certamente respirável. E isso é o principal. Está tudo bem, querida, ele disse ao chegar ao convés superior onde Zaidi estava caminhando ao redor das laterais da cúpula de vidro, olhando com todos os olhos para a estranha cena de nuvens, mar e terra misturados que se estendia por uma imensa distância em todos os lados deles. Eu respirei o ar de Marte, e mesmo a esta altura ele é claramente saudável, embora, é claro, seja um pouco rarefeito, e eu o misturei com um pouco da nossa própria atmosfera. Ainda assim, acho que nos fará bem lá embaixo. Bem, então, disse Zaidi. Que tal de sermos abaixo dessas nuvens e vermos o que realmente há para ser visto? Como há um problema bastante grande para ser resolvido em breve, vou cuidar da descida eu mesmo, ele respondeu, indo em direção à escada. Em poucos minutos, ela viu a faixa de nuvens abaixo dele subindo rapidamente. Quando Redgrave voltou, o astronef estava mergulhando em um mar de névoa rosada. As nuvens de Marte, ela exclamou. Imagine um mundo com nuvens cor-de-rosa. Fico imaginando o que há do outro lado. No momento seguinte, eles viram, logo abaixo deles, a uma distância de cerca de 5 milhas terrestres, havia uma ilha triangular irregular, uma porção destacada do continente de Huygens quase igualmente dividida pelo Equador marciano, e situada com outra ilha de forma quase semelhante entre os meridianos 40º e 50º de longitude oeste. As duas ilhas eram separadas por uma ampla e reta faixa de água, com cerca da largura do Canal da Mancha entre Folkestone e Boulogne. Em vez do azul esverdeado brilhante dos mares terrestres, este elo de ligação entre os grandes oceanos marcianos do norte e do sul tinha um tom alaranjado. A terra imediatamente abaixo deles tinha um caráter suavemente ondulado, algo como os do sudeste da Inglaterra. Nenhuma montanha era visível em qualquer direção. As porções inferiores, particularmente ao longo das bordas dos canais e do mar, estavam densamente pontilhadas de cidades e vilarejos, aparentemente de enorme extensão. Ao norte do continente insular havia uma península, que estava coberta por uma vasta coleção de edifícios, que, com as largas ruas e praças espaçosas que os dividiam, deviam cobrir uma área de algo em torno de 200 milhas quadradas. Aí está o Londres de Marte, disse Redgrave, apontando para ele, onde o Londres da Terra estará em alguns milhares de anos, perto do Equador. E, veja, todas aquelas outras cidades estão lotadas ao redor dos canais. Aposto que quando atravessarmos as zonas temperadas do norte e do sul, encontraremos elas em um estado semelhante ao da Sibéria ou da Antártica. Eu diria que sim, respondeu Zaidi. A civilização marciana está se concentrando em direção ao Equador, embora eu chamaria aquele lugar lá embaixo de Nova York maior de Marte. E veja, ali está o Brooklyn logo do outro lado do canal. Eu me pergunto o que eles estão pensando sobre nós lá embaixo. Phobos gira de oeste para leste quase ao longo do plano do Equador de seu primário. À esquerda e à direita, eles viam as enormes calotas polares do sul e do norte brilhando através da atmosfera vermelha com um pálido brilho do pôr do sol. Então vieram as grandes extensões de mar, frequentemente obscurecidas por vastos bancos de nuvens, que, à medida que a luz do sol incidia sobre elas, pareciam estranhamente com as nuvens da terra ao pôr do sol. Então, quase imediatamente abaixo deles, se estendiam as grandes áreas de terra da região equatorial. Os 4 continentes de Halley, Galileu e Ticholán, depois Huygens, que é para Marte o que a Europa, a Ásia e a África são para a Terra, depois Herschel e Copérnico. Quase todas essas massas de terra foram divididas em divisões semi-regulares pelos famosos canais que tanto perplexaram os observadores terrestres. Bem, pelo menos um problema está resolvido, disse Redgrave, quando, após uma viagem de quase 4 horas, eles cruzaram o hemisfério ocidental. Mas está ficando muito velho, seus mares estão diminuindo, e seus continentes estão aumentando. Aqueles canais são os restos de golfos e estreitos que foram alargados, aprofundados e alongados pelo trabalho humano, ou melhor, marciano.
em parte, não tenho dúvida, para fins de navegação, em parte para manter os habitantes do interior dos continentes a uma distância mensurável do mar. Não há a menor dúvida sobre isso. Então, veja, até agora não há quase nenhuma montanha digna de nota, apenas cadeias de colinas baixas. E isso significa, suponho, disse Zaid, que todos eles foram desgastados como as montanhas da Terra estão sendo. Eu estava lendo O Fim do Mundo de Flammarion na noite passada, e ele, você sabe, descreve a Terra no final como uma grande planície, sem colinas ou montanhas, sem mares, e apenas rios lentos drenando para pântanos. Suponho que é isso que eles estão se tornando lá embaixo. Agora, fico imaginando que tipo de civilização encontraremos. Talvez não encontremos nenhuma. Suponha que todas as suas civilizações tenham se esgotado, e que eles estejam degenerando na mesma luta pela mera sobrevivência que aquelas pobres criaturas na Lua devem ter enfrentado. Ou suponha, disse Redgrave com bastante seriedade, que descobrimos que eles já passaram do auge da civilização e estão regredindo para a selvageria, mas ainda têm o uso de armas e meios de destruição que nós, talvez, não tenhamos noção, e estão inclinados a usá-los. É melhor termos cuidado, querida. O que você quer dizer, Lennox? Ela disse. Eles não tentariam nos fazer mal, tentariam. Por que deveriam? Parece que você não incluiu o texto a ser traduzido. Por favor, envie o texto para que eu possa ajudar com a tradução para o português. Não digo que eles fariam, ele respondeu, mas ainda assim, você nunca sabe. Veja, as ideias deles sobre certo e errado, hospitalidade e todo esse tipo de coisa podem ser bem diferentes do que temos na Terra. Na verdade, eles podem não ser homens de jeito nenhum, mas apenas uma espécie de monstro com talvez um intelecto sobre-humano e todos os tipos de ideias extra-humanas. Então há outra coisa. Ele continuou. Suponha que eles tenham imaginado uma viagem pelo espaço e pensassem que têm tanto direito ao astronef quanto nós. Aposto que já nos viram até agora, se tiverem telescópio, como sem dúvida têm, talvez muito mais poderosos que os nossos, e podem estar se preparando para nos receber agora. Acho que vou colocar as armas no lugar antes de dissermos, caso suas ideias morais, como o querido velho Hans Breitmann chamava, não sejam exatamente as mesmas que as nossas. Capítulo X. As palavras mal saíram de sua boca antes que Zaid, que ainda tinha os óculos nos olhos e olhava para a grande cidade cujos telhados envidraçados brilhavam com 1000 tons sob a luz pálida do sol carmesim, dissesse com um leve tremor na voz, olha, Lennox, lá embaixo você não vê algo subindo. Aquela coisinha preta. Veja como está subindo rápido. Já está bem distinto. É uma espécie de navio voador, só que tem asas e, eu acho, mastros também. Sim, consigo ver 3 mastros, e há algo brilhando no topo deles. Eu me pergunto se eles estão vindo nos fazer uma visita matinal educada, ou se vão nos tratar como invasores em sua atmosfera. Não dá para saber, mas aquelas coisas no topo dos mastros parecem hélices giratórias, respondeu Redgrave, após um longo olhar através de seu telescópio. Ele está se enfiando no ar. Isso mostra que eles devem ter máquinas mais fortes e leves do que as nossas, ou como os astrônomos pensarão, esta atmosfera é mais densa do que a nossa, e portanto, mais fácil de voar. Então, claro, as coisas pesam apenas metade do seu peso terrestre aqui. Bem, seja paz ou guerra, suponho que podemos deixá-los vir e fazer um reconhecimento. Então veremos que tipo de criaturas eles são. Há muitos mais deles, alguns vindo de Brooklyn também, como você chama. Suba para a torre de comando, e eu aliviarei Murgatroyd, para que ele possa ir cuidar dos motores. Teremos que dar a esses senhores uma lição de pilotagem. Entretanto, em caso de acidentes, podemos nos tornar o mais invulneráveis possível. Alguns minutos depois, eles estavam novamente na torre de comando, observando a aproximação da frota marciana através das grossas janelas de vidro temperado que lhes permitiam olhar em todas as direções, exceto para baixo. As coberturas de aço haviam sido baixadas sobre a cúpula de vidro da câmara do convés, e Murgatroyd havia descido para a sala de máquinas. 50 pés à frente deles estendia-se a longa e brilhante espora, da qual 10 pés eram de aço sólido, um ariete que nenhuma estrutura flutuante construída por mãos humanas poderia ter resistido. Redgrave estava de pé com a mão no volante, parecendo mais sério do que tinha estado até então durante a viagem. Zaid estava ao lado dele com um poderoso telescópio binocular, observando, com as bochechas um pouco mais pálidas do que o habitual, os movimentos dos dirigíveis marcianos. Ela contou 25 embarcações subindo ao redor delas em um amplo círculo. Não gosto da ideia de uma frota inteira subindo, disse Redgrave, enquanto observava os navios subindo e o círculo se estreitando em torno do astronef ainda imóvel. Se eles só quisessem saber quem somos e o que somos, ou deixar seus cartões conosco, por assim dizer, e nos dar as boas-vindas ao mundo,
O navio poderia ter feito isso tão bem quanto uma frota. Este grupo que está se aproximando parece que queriam nos cercar e nos capturar. Sim, parece que sim, disse Zaid, com os olhos fixos no navio mais próximo. E agora posso ver que eles também têm canhões, algo parecido com os nossos. E talvez, como você disse agora há pouco, eles tenham explosivos que não conhecemos. Oh, Lennox, suponha que eles fossem capazes de nos destruir com um único tiro. Você não precisa ter medo disso, querida, ele disse, colocando o braço em volta dos ombros dela. Claro que é perfeitamente natural que eles nos vejam com uma certa dose de suspeita, caindo assim sobre eles das estrelas. Consegue ver algo parecido com homens a bordo deles ainda? Não. Eles estão todos fechados como nós, ela respondeu, mas eles têm torres de comando como esta, e algo como janelas ao longo dos lados. É lá que estão os canhões, e os canhões estão se movendo. Estão apontando para nós. Lennox, receio que eles vão atirar, então é melhor estragar a mira deles, ele disse, pressionando um dos botões no painel de sinalização 3 vezes, e depois mais uma vez após um pequeno intervalo. Em obediência ao sinal, Murgatroyd ativou a força repulsiva na metade da potência, e o astronef saltou verticalmente alguns milhares de pés. Então Redgrave pressionou o botão uma vez e ela parou. Outro sinal pôs as hélices em movimento, e enquanto ela avançava pelo círculo formado pelos dirigíveis marcianos, eles olharam para baixo e viram que o lugar que acabavam de deixar estava ocupado por uma densa nuvem verde-amarelada. Olha, Lennox, o que é aquilo? Exclamou Zaid, apontando para baixo. O que em Marte se aproximaria mais do ponto, querida? Ele disse, com o que ela achou ser uma risada um tanto maliciosa. Isso, receio, significa qualquer coisa menos uma recepção amigável para nós. Aquela nuvem é uma de duas coisas, a fumaça da explosão de 20 ou 30 projéteis, ou então é feita de gases destinados a nos envenenar ou nos deixar insensíveis, para que possam tomar posse da nave. Em qualquer dos casos, eu diria que os marcianos não são o que chamaríamos de cavaleiros. Eu acho que não, ela disse com raiva. Podiam pelo menos nos ter considerado amigos até que tivessem provado que éramos inimigos, o que não teriam feito. Que tipo de hospitalidade é essa, considerando a distância que percorremos, e não podemos revidar, porque não temos as portas abertas. E uma coisa muito boa também, riu Redgrave, se as tivéssemos abertas, e aquela salva de tiros nos pegasse de surpresa. O astronef provavelmente estaria cheio de gases venenosos neste momento, e sua lua de mel, querida, teria chegado a um fim um tanto prematuro. Ah, eles estão tentando nos seguir. Bem, agora veremos quão alto eles conseguem voar. Ele enviou outro sinal para Murgatroyd, e o astronef, ainda batendo o ar marciano com as lâminas de suas hélices, e viajando para frente a cerca de 50 milhas por hora, subiu em direção inclinada através de um denso banco de nuvens de tom rosado, que pairava sobre a maior das duas cidades, Nova York, como Zaid havia nomeado. Quando chegaram à luz dourado-avermelhada acima dela, a astronef parou sua ascensão, e então, com meia volta no volante, seu comandante a fez girar em um grande círculo. Alguns minutos depois, eles viram a frota marciana subir quase simultaneamente através das nuvens. Eles pareciam hesitar por um momento, e então a proa de cada nave foi direcionada para o astronef em movimento rápido. Bem, senhores, disse Redgrave, vocês evidentemente não sabem nada sobre o professor Hennick e a Força R, e ainda assim deveriam saber que não poderíamos ter atravessado o espaço sem ser capazes de ir além desta pequena atmosfera de vocês. Agora vamos ver quão rápido vocês conseguem voar. Outro sinal desceu para Murgatroyd. As hélices giratórias tornaram-se 2 círculos de luz que se cruzavam. A velocidade do astronef aumentou para 150 milhas por hora, e a frota marciana começou a ficar para trás e se espalhar em um triângulo como um bando de enormes pássaros. Isso é maravilhoso! Estamos deixando-os para trás, exclamou Zaid, inclinando-se para frente com os binóculos nos olhos e batendo o pé no chão da torre de comando como se quisesse dançar. E suas asas estão funcionando mais rápido do que nunca. Eles não parecem ter nenhum parafuso, provavelmente porque resolveram o problema do voo das aves, disse Redgrave. Não estão nos alcançando. Estão, não. Eles estão a uma distância mais ou menos igual. Então veremos como eles podem voar. Outro sinal desceu pelo tubo. As hélices do astronef desaceleraram e pararam, e a embarcação começou a subir rapidamente em direção ao zênite, que o Sol agora estava se aproximando. A frota marciana continuou a perseguição impossível até alcançar os limites da atmosfera navegável, cerca de 8 milhas terrestres acima da superfície. Aqui o ar estava evidentemente muito rarefeito para que suas asas pudessem agir. Eles pararam, parecendo elos de uma corrente quebrada,
seus ocupantes sem dúvida olhando para cima com olhos invejosos para o corpo brilhante do Astronef, cintilando como uma pequena estrela à luz do sol a 10.000 pés acima deles. Bem, senhores, disse Redgrave, após um rápido olhar ao redor, acho que mostramos que podemos voar mais rápido e subir mais alto do que vocês. Talvez agora vocês sejam um pouco mais civilizados. Se não o fizer, teremos que lhe ensinar boas maneiras. Mas você não vai lutar contra todos eles, querido, vai. Não deixem que sejamos os primeiros a trazer guerra e derramamento de sangue para outro mundo. Não se preocupe com isso, pequena mulher. Já está aqui, ele respondeu, um pouco ferozmente. As pessoas não têm dirigíveis e armas que disparam projéteis ou bombas de veneno, ou o que quer que sejam, sem saber o que é a guerra. Pelo que vi, diria que esses marcianos se civilizaram a ponto de se livrarem de todas as emoções e, ouso dizer, lutaram impiedosamente pela posse das últimas terras habitáveis do planeta. Eles se devoraram uns aos outros até que só os mais aptos sobraram, e esses, suponho, foram os que inventaram os dirigíveis e finalmente tomaram posse de tudo que valia a pena ter claro que isso lhes daria o comando do planeta, terra e mar. Na verdade, se conseguirmos fazer o conhecimento pessoal dos marcianos, provavelmente os encontraremos como um conjunto de selvagens supercivilizados. Isso é um paradoxo bastante marcante, não é, querido? Disse Zaidi, entrelaçando sua mão no braço dele. Mas ainda assim não é nada mal. Você quer dizer, é claro, que eles podem ter se civilizado a ponto de se livrar de todas as emoções até se tornarem apenas um conjunto de animais frios, calculistas e científicos. Afinal, eles devem ser algo desse tipo, pois tenho certeza de que não teríamos feito nada parecido na Terra se tivéssemos um visitante de Marte. Não deveríamos ter pegado em canhões e disparado contra ele antes mesmo de nos apresentarmos. Agora, se ele, ou eles, tivessem aparecido na América enquanto estávamos descendo para lá, teríamos recebido com delegações, dado banquetes, que eles talvez não pudessem comer, e discursos, que eles não entenderiam, e fotografado, e enchido os jornais com tudo o que pudéssemos imaginar sobre eles, e depois colocado em um carro-palácio e apressado pelo país para que todos pudessem olhar. E enquanto isso, Rio Redgrave, alguns dos seus engenheiros espertos, suponho, teriam inspecionado a embarcação em que vieram, descoberto como ela funcionava e tirado uma dúzia de patentes para sua maquinaria. Muito provável, respondeu Zaidi, com um pequeno movimento atrevido do queixo. E por que não? Gostamos de aprender coisas lá embaixo, e qualquer forma isso seria muito mais realmente civilizado do que atirar neles. Enquanto essa pequena conversa acontecia, o Astronef descia rapidamente para o meio da frota marciana, que invamente se organizara em círculo. Zaidi logo percebeu através de seus óculos que os canhões estavam apontados para cima. Oh, eis o seu joguinho, disse Redgrave, quando ela lhe contou isso. Bem, se você quer uma briga, pode tê-la. Enquanto ele dizia isso, suas mandíbulas se fecharam, e Zaidi viu um olhar em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Ele sinalizou rapidamente 2 ou 3 vezes para Murgatroyd. As hélices começaram a girar na sua máxima velocidade, e o Astronef, fazendo um curso espiral descendente, mergulhou sobre a frota marciana com uma velocidade terrível. Sua última curva coincidiu quase exatamente com o círculo ocupado pelos navios. Meia dúzia de jatos de chama esverdeada saíram do navio mais próximo, e por um momento o Astronef foi envolto em uma névoa amarelada. Claramente eles não sabem que somos a prova de ar, e eles não usam balas ou projéteis. Eles já superaram isso. Seus projéteis matam por veneno ou sufocamento. Aposto que uma salva dessas mataria um regimento. Agora vou dar a esse sujeito uma lição que ele não viverá para lembrar. Eles atravessaram a névoa venenosa. Redgrave girou o volante. O Astronef desceu ao nível do anel de embarcações marcianas, que agora havia acelerado novamente. Seu espigão de aço foi direcionado diretamente para a embarcação que havia disparado o último tiro. Impulsionada a uma velocidade de quase 200 milhas por hora, ela atingiu a embarcação de asas estranhas no meio do casco. Quando o choque veio, Redgrave colocou o braço em volta da cintura de Zaidi e a segurou perto dele. Caso contrário, ela teria sido arremessada contra a parede dianteira da torre de comando. Levou a embarcação de asas estranhas a meio do navio. A nave marciana parou e se ergueu. Eles viram figuras humanas mais de metade maiores do que os homens dentro dela, olhando para eles através das janelas nas laterais. Havia outros nas brechas das armas, na ação de apontar os canos para o Astronef, mas isso foi apenas um vislumbre momentâneo, pois em um segundo o espinho do Astronef a perfurou. A nave marciana se partiu em dois, e suas 2 metades mergulharam para baixo através das nuvens rosadas. Mantenha a velocidade máxima, Andrew, disse Redgrave pelo tubo de comunicação, e esteja pronto para pular se quisermos. Pronto, meu senhor, veio a resposta pelo tubo. O velho Yorkino,
durante os últimos minutos, havia passado por uma transformação que ele mesmo mal compreendia. Ele reconheceu que havia uma luta acontecendo, que era um caso de queimar, afundar e destruir. E o Berserker milenar despertou nele, assim como, na verdade, havia feito em sua senhoria. Podem juntar os cacos lá embaixo, o que sobrar deles, disse Redgrave, ainda segurando Zaid apertada ao seu lado com uma mão e manobrando o leme com a outra. E agora vamos lhes dar outra lição. O que você vai fazer, querido? Ela disse, olhando para ele com olhos um tanto assustados. Você vai ver em um momento, ele disse, entre os dentes cerrados. Não importa se esses marcianos são seres humanos degenerados ou apenas animais, mas, do meu ponto de vista, a recepção que nos deram justifica qualquer tipo de retaliação. Se tivéssemos uma única escotilha aberta durante a primeira salva, você e eu já estaríamos mortos neste momento, e eu não vou suportar nada parecido sem represálias. Eles nos declararam guerra, e matar em guerra não é assassinato. Bem, não, suponho que não, ela disse, mas é a primeira luta em que estou, e eu não gosto disso. Ainda assim, eles nos receberam de forma bem mesquinha, não é? Mesquinha. Se houvesse algo como um código de moral ou etiqueta interplanetária, poder-se-ia chamar isso de absolutamente canalha. Não acredito que até mesmo o próprio Shed suportaria isso salvo. É claro, se ele não estivesse aqui. Ele enviou outra mensagem para Murgatroyd. O Astronev disparou 1000 pés em direção ao Zenith, outro toque no botão, e ele parou exatamente sobre o maior dos dirigíveis marcianos Goultro. E ele caiu sobre ele como uma pedra e o despedaçou em fragmentos. Então ela parou e subiu novamente acima do círculo quebrado da frota, enquanto os destroços da nave aérea, e o que restava de sua tripulação mergulhavam para baixo através das nuvens carmesim em uma queda de quase 30.000 pés. Nos momentos seguintes, o resto da frota marciana a seguiu, afundando rapidamente através das nuvens e se dispersando em todas as direções. Parecem ter tido o suficiente. E o Redgrave, enquanto o Astrones, em obediência a outro sinal, começava a descer em direção à superfície de Marte. Agora vamos descer e ver se eles estão em um estado de espírito mais razoável. De qualquer forma, ganhamos nosso primeiro treino, querida, mas foi um pouco brutal. Lennox, não foi? Quando você está lidando com bruto, pequena mulher, às vezes é necessário ser brutal, e você parece um pouquinho brutal agora, ela respondeu, olhando para ele com algo como um olhar de medo nos olhos. Suponho que isso seja porque você acabou de matar alguém, ou algo seja o que for. Eu, realmente. A mandíbula tensa relaxou e seus lábios se derreteram em um sorriso sob o bigode, e ele se inclinou e a beijou. Bem, o que você acha que eu deveria ter pensado dele se você tivesse sentido um cheiro daquele veneno? Sim, querido. Ela sussurrou entre os beijos. Agora eu vejo. Capítulo X. O Astronev desceu rapidamente através das nuvens tingidas de carmesim, e alguns minutos depois eles viram que o resto da frota havia se dispersado em unidades em todas as direções, aparentemente com a intenção de se afastar o máximo possível do alcance daquele terrível ariete. Apenas um deles, o maior, que carregava o que parecia ser uma bandeira de ouro trançado no topo do seu mastro central, permaneceu à vista após alguns minutos. Estava quase imediatamente abaixo deles quando passaram pelas nuvens, e podiam vê-lo afundando-se diretamente em direção ao centro do que parecia ser a praça principal da maior das duas cidades que Zaidi havia chamado de Nova York e Brooklyn. Aquele sujeito foi relatar, evidentemente, disse Redgrave. Vamos segui-lo só para ver o que ele está aprontando, mas acho que é melhor não abrirmos os portos nem assim. Não se sabe quando eles podem nos dar uma amostra daquela névoa venenosa, ou seja lá o que for. Mas como você vai falar com eles, então? Se eles podem falar, quero dizer, se eles conhecem alguma língua que nós conhecemos, são algo como homens, então suponho que entendam a linguagem dos sinais, pelo menos. Ainda assim, se você não gostar, vamos a outro lugar. Não, obrigada, ela disse. Essa não é a filha do meu pai. Não vim a 100 milhões de milhas de casa para ir embora antes do primeiro ato terminar. Vamos descer para ver se conseguimos fazê-los entender. A esta altura, o Astronev estava suspenso sobre uma enorme praça, cerca de metade do tamanho do Hyde Park. Era disposto exatamente como um parque terrestre, com gramado, canteiros de flores, avenidas e manchas de árvores. Apenas o gramado era de um amarelo avermelhado, as folhas das árvores eram como as de um faias no outono, e as flores eram quase todas de um violeta profundo ou de um verde esmeralda brilhante. À medida que desciam, viram que a praça, ou Central Park, como Zaid imediatamente a chamou, era flanqueada por enormes blocos de edifício, palácios construídos de uma pedra deslumbrantemente branca, e cobertos por telhados em forma de cúpula e altas cúpulas de vidro. Não é simplesmente adorável, ela disse,
balançando seus binóculos em todas as direções. Fale sobre sua Park Lane e as casas ao redor do Central Park. Ora, é a exposição de Chicago, e a de Paris, e o seu Palácio de Cristal, multiplicados por cerca de 10.000, e tudo espalhado bem ao redor deste único lugar. Se não acharmos essas pessoas agradáveis, acho que é melhor voltarmos e construirmos uma frota como esta, e virmos tomá-la. Ali falou o novo imperialismo americano, Rio Redgrave. Bem, vamos ver como eles são primeiro, certo? O astronave desceu um pouco mais lentamente do que o dirigível, e permaneceu suspenso a cerca de 100 pés acima dela depois que ela havia chegado ao chão. Enxames de figuras humanas, mais de estatura superior à humana, vestidas com túnicas e calças ou calças curtas, saíam dos palácios com cúpulas de vidro de todos os lados para o parque. Eram quase todos da mesma estatura, e parecia não haver diferença alguma entre os sexos. Suas vestes eram absolutamente simples, não havia qualquer tentativa de ornamento ou decoração de qualquer tipo.